e os profetas maiores. Essa é a tradução no original do grego estudado por nós na teologia cristã. Vamos continuar. E aí a gente vai ver que os profetas duraram não só até Malaquias, mas também até o João Batista. João Batista é o último profeta nascido de mulher, e Jesus fala dele próprio sendo aquele que, e a lei e os profetas duraram até João Batista. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo de número 16. Nos dias de João Batista, em que estava próximo, a terminar os dias dos profetas e agora aparecer a dispensação ou período da graça de Deus, que dura até hoje, que ele vem dar-se início através da aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomando ele a forma humana, segundo Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 até o versículo de número 11. Ele toma a forma de servo, ele assume a semelhança nossa, na nossa carne, carne, sangue, veias e tudo mais. O Filho de Deus, foi preparado para ele, através do Espírito Santo, um corpo físico semelhante ao nosso, só que a diferença é que nele não tinha origem do pecado, porque ele não descendia propriamente, do DNA da Maria, mas ele descendia, de origem divina, ele era gerado do Espírito Santo. Então o corpo de Jesus é santo, mas é um corpo também carnal, passível a se cansar, com dificuldades, e que precisava de comer, de se alimentar, de descansar, de andar, de caminhar, de falar, de sentir, de tocar. E todo esse, a gente vê um Jesus simplesmente humano, como eu falei nos outros vídeos anteriores. Glória a Deus, embora ele fosse o próprio Filho de Deus, mas estava com a nossa roupagem, a nossa natureza, de carne. Ele se assemelhou aos homens e, se fazendo servo, se humilhou até a pior das humilhações, humilhando-se, deixando tudo e se esvaziando de tudo, sendo ele próprio Deus, ele pega e assume a nossa forma, e agora ele vive uma vida como um ser humano comum e normal, para entender o que era ser um ser humano de carne, osso e sangue. E isso é muito interessante, porque o mistério da encarnação o glorifica e o exalta ainda mais, porque ele triunfa sobre tudo e todos. Vivendo ele no mundo, ele dá a possibilidade e diz para todos nós que nós temos uma possibilidade de servir a Deus, mesmo estando em nosso corpo físico, carnal, imortal e imperfeito. E isso é muito glorioso. A gente continua, são dias de João Batista, e já está vivendo Jesus em Nazaré, cidade pequeníssima, com aproximadamente de 20 a 50 casas, naquele vilarejo da época, que era chamado uma pequena cidade. Nazaré era chamado de a Flor da Galileia, e foi em Nazaré que o nosso Salvador passou grande parte da sua vida. A gente vai ver, embora ele tenha nascido em Belém de Judá, conforme a profecia, para confirmar aquilo que o profeta disse: de ti, Belém Efrata, nascerá, que tu és a menor entre todas, nascerá o guia do nosso povo, e isso confirma isso, Miqueias confirma isso, e Lucas, o Evangelho de Lucas também, do grego Dr. Lucas, confirma essa também tão grande verdade, que Jesus nasceu em Belém de Judá. Então ele é pertencente à tribo de Judá, por isso que ele é chamado de o leão da tribo de Judá, E sendo aos 30 anos, quando o seu primo João Batista é preso pela ordem de Herodes Antipas, no ano 26, a gente vai ver, depois de Cristo, sendo levado para a fortaleza de Maquero, onde foi preso por 10 meses. O João Batista passou ali. O ministério de João combatia veementemente o pecado. Afinal, ele toda a vida pregou o arrependimento e a remissão dos pecados para a nação israelita. Até muitos pensavam que João era o próprio Cristo. Tinham essa dúvida algumas pessoas que já ouviam João
há muito tempo, e por se tratar dele ser um homem cheio do Espírito Santo e ter tamanha e poderosa autoridade na eloquência das palavras, as multidões afluíam ao Jordão para serem batizadas por João Batista para a remissão e perdão de seus pecados. A gente vai ver, todos eles se convertiam à fé verdadeira através do batismo pregado por João Batista. João capítulo 1, de novamente repetir, versículo 29, mostra a aparição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías diz que ele foi ferido e moído pelos nossos pecados. Isaías capítulo de número 53, versículo 5, confirma isso. A profecia do profeta Isaías diria que Jesus seria ferido e moído por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Isso fala do seu sacrifício na cruz do Calvário, fazendo a expiação dos nossos pecados através do seu sangue sendo derramado para a remissão do pecado de muitos que iriam aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Hebreus capítulo de número 1, versículo 3 e 6 também confirma isso. Jesus fez a purificação dos pecados em seu próprio corpo carnal. João capítulo de número 2, versículo do 1 a 2, Jesus é o nosso advogado e a própria propiciação dos nossos pecados, conforme João capítulo 2, versículo de número 1 e 2. Isso é primeira carta do apóstolo João, lá perto do Apocalipse. Em João capítulo também ainda, na primeira carta de João, perto do Apocalipse, em capítulo de número 1, versículo 7, Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha como é abrangente e poderoso a promessa da sua purificação dos pecados. Ele realmente se tornou o purificador de nossos pecados e o salvador de nossos pecados. Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Lucas capítulo 5, versículo 20 ao versículo de número 25, quando Jesus perdoa os pecados do paralítico e automaticamente, depois na sequência, manda ele ficar bom e ele andar. E ele foi curado imediatamente, no capítulo 5 de Lucas, e versículo 20 ao versículo 25, como nós sabemos na Bíblia. O sangue de Jesus é usado para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28, isso é relatado quando Jesus está com seus discípulos naquele dia na Santa Ceia. Deus nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo de número 1, Efésios capítulo 2, versículos do 5 a 10. Nós entendemos essa grande verdade e é a nossa ressurreição espiritual, na vida espiritual, através do poder da ressurreição de Cristo Jesus na nossa vida também. O sangue de Jesus foi aspergido em nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 14, o apóstolo Paulo nos traz essa grande verdade, que a maldição do pecado que estava sobre nós e todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e foram recebidos por Jesus como filhos de adoção para Deus,